Este sermão Matthew foi chapter 5. talvez, não sei se o maior, porém o mais importante sermão que Jesus ministrou. This sermon was the biggest and also the most É chamado important Sermão sermon da Montanha. Jesus preached, which is called the Sermon of the Mountain. E que esses primeiros 12 versículos, These first 12 verses, o Senhor, Ele expressa o pensamento do céu. the Lord expresses then the expression of the thinking of heaven. É para que o homem consiga o que Deus entende como sendo a verdadeira felicidade. For men to obtain what man considers what is the true happiness. Ser feliz não quer dizer ser rico. To be happy doesn't mean that you're going to be rich. Ser feliz não quer dizer que você tem um bom trabalho. To be happy does not mean that you have the best Ser job, feliz não é o mesmo que as pessoas reconhecerem aquilo que você or é. even to recognize what you are. Mas ser feliz é algo muito maior do que isso. But to be happy is something greater than that. O Senhor fala de uma felicidade The Lord speaks of a happiness que está além do nosso entendimento. that is beyond our understanding. Por isso, neste capítulo 5, 6 e 7 de So in Mateus, Matthew chapter 5, 6 and 7, que são extremamente importantes para todo cristão, which is so important for every Christian. diz aqui: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. And seeing the multitude, he went up one of the mountain, and his second his disciples came to him. Poucas vezes você vai ver na Bíblia Jesus sentando em algum lugar. Very few times you're going to see Jesus sitting down somewhere. Mas diz que quando ele sentou-se, But it says here that when he sat, aproximaram-se os seus seguidores, those who followed him came e ele, closer to abrindo a him, boca, os ensinava, dizendo. and they opened the mouth, and he was saying, Então, he na taught them primeira saying, semana, nós ministramos sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque First deles é o reino dos céus. we preached, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Na semana passada, nós falamos sobre bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Last week we preached about blessed are those who mourn, for they E shall hoje be nós comforted. queremos tratar sobre mansidão. So today we're going to speak about meekness. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mansidão de forma alguma indica fraqueza. To be meek does not mean that you are weak. Não confunda mansidão com covardia. Do not get yourself confused between cowardness Não, and meekness. não confunda mansidão com indecisão. Meekness with indecision. Do not get yourself A confused. Bíblia nos traz vários exemplos de pessoas que eram mansas, The Bible brings many examples of people that were humble, mas that were meek, souberam tomar decisões importantes. na but sua they vida. knew how to obtain important decisions. Se você ler a história de Abraão, If you read the story of você Abraham, vê que Abraão, a maior parte do tempo, ele é um homem extremamente pacífico, Abraham was a very pacifist muito man. manso He mesmo. was very meek. Quando o seu sobrinho, quando houve uma luta entre os pastores de Abraão e do seu sobrinho Ló, When the shepherds of Abraham and his nephew Lot were ele fighting, disse para o seu sobrinho: escolhe para onde você he told quer. his nephew, just choose where you want to go. Então, quando você dá lugar a outro, So then when you give chance to isso the é other to do mansidão. something, Isso é mansidão. that is called meekness. Mas quando seu sobrinho foi levado cativo, preso, escravo, When his nephew was taken captive as a ele slave, falou com seus he amigos, spoke with his friends. juntou um exército de 318 He homens. get the army of about Presta atenção pra 380 cá. men. Não é aí o inseto que vai te ensinar a palavra. If you see this insect, just leave it or kill it and let it be. Não, And sai daqui, você aí pega aí uma rede e junta um bocado de inseto. fica otherwise, olhando get pra a ele. net and collect many and go do whatever you want with this. A Bíblia nos mostra, portanto, que este homem de Deus chamado Abraão, The Bible shows that this man of God called ele foi um Abraham, exemplo de mansidão. he was a example of Mas somebody who ele was meek. reuniu um exército na sua casa, He gathered army in com his mais dois home, amigos seus, plus two friends of his. e enfrentou 4 reis. And he fought 4 kings. 4 reis eram 4 cidades-reinos. Four kings, meaning 4
4 E a kingdoms. base daqueles reinos era a força. So the basis of that kingdom was strength. Se tem alguma coisa interessante para rir, vá rir lá fora. If there's something that you want to smile Eu- about it, go outside and smile about Isso outside. aqui é a casa de Deus. This is the house of God. We're here trying to study the word of God. Se você não quer estar aqui na casa de Deus, If you don't want to be here in the Vai lá house pra of fora. God, you can go outside. e diz que ele enfrentou aqueles 4 And it reis, says that Abraham then he fought with those Libertou 4 seu kingdoms, sobrinho. 4 kings, and delivered his e nephew quando Lot. ele, logo em seguida, And then afterwards, pastor, onde é que está isso? wait Está a na minute, Bíblia. it's in the Bible. Se você, em vez de ficar se rindo na hora do culto, Instead of prestasse laughing here atenção na right now, palavra, pay attention to what você I'm pelo saying. menos saberia onde estão as coisas. You know where things are in Está the no livro de Bible. It's Gênesis. in the book of Genesis. Logo depois que ele vence aqueles 4 After reis he overcomes e them, the toma battle, tudo que eles tinham levado, takes whatever they took from them. ele libertou 5 cidades. He delivered 5 cities from Ele that libertou oppression. 5 reis So 5 kingdoms, com tudo que aqueles reinos tinham. with everything they had. Mas o que ele faz? What did Ele he do? encontra um sacerdote. He finds a high priest, E ele mostra o que é mansidão. and he shows what Porque meekness mansidão é is. dar. Because meekness is to give. Ele encontra aquele sacerdote que ele nunca tinha visto antes, He found a high priest that he had never seen chamado before, Melquisedeque. known as Melchizedek. Seja que está voando mais alto do que avião a 40 mil pés de altura. Now, some people are flying here higher Tudo than, bem, então eu vou than mostrar a você 4,000 depois. feet airplane. I'm going to show you in the Bible because it looks like you know where it is. Agora que eu já ralhei bem vocês, Since I really os corrected you now, risonos engoliram o riso todo aí. those that were smiling now are No serious. capítulo 14 de Gênesis, 14 of Genesis. nós Genesis temos a guerra de 14. 4 reis contra 5. We have the war of 5 kings. Against Esses 4 4 against 5. reis eram, entenda o seguinte, eram cidades These kingdoms are like chamadas cities, cidades reinos. and they were called kingdom cities. Então você vê que esses 4 reis aí So these cansaram 4 de kings, ser escravos dos 5 they were tired of Se being slaves of rebelaram the 5 ones, so e they venceram rebelled os 5. and they fought and they won E over um them. desses rebelled. 5 reinos And one of era o the reino de 5 Sodoma, was the kingdom of onde Sodom, estava Ló, where Lot was. que era sobrinho de Abraão. And Lot was the nephew of Abraham. E então esses 4 reis So these 4 levaram kings todas aquelas pessoas cativas, took captive e entre eles foi o Ló. people, including Lot. Então diz aqui And it says the word of que quando God Abraão ouviu isso aqui, that when Abraham heard no this, versículo 14, so now Genesis 14 verses ouvindo, pois, 14. Abraão que o seu irmão estava preso, Now Abraham had heard that his brother was taken armou captive. os seus criados nascidos em sua casa, He armed his 318 318, trade servants e os perseguiu até Dan. and pursued them as far as Dan. Enfim, derrotou aqueles 4 So reis, he defeated those toma 4 tudo de kings, volta, took back everything, e aí ele encontra um sacerdote do Senhor. and in this coming back, he then encountered this Ele high não priest. exigiu nenhuma bênção, He did not request a porque quem é blessing, manso não exige bênção. because if you do not ask for blessings. Pelo contrário, On the contrary, diz que ele entregou o dízimo. it says that he gave É a his primeira tithe to the vez na Lord. Bíblia It's the first time in the que você Bible vê falar sobre that you dízimo. see it's written down about tithe. Primeira vez. The first time. E ele tira o dízimo. Então, So he gives his 10% to ofertar the o Lord. dízimo ao So Senhor to offer your tithe to é the Lord um tipo de mansidão. is a way of meekness. Being meek. Mansidão não é só parecer ser bonzinho, não. Meek is not to pretend to be good. Mansidão é um estilo de vida, é parte de uma Meekness, vida. or to be meek, is part of Jesus somebody's disse, life. aprendei de mim, Jesus says, que learn sou of me, manso that I e am humilde meek de coração, and humble of heart, e achareis descanso para vocês. and then almas. you shall find rest for your soul. Tem pessoas que são desassossegadas, Some people do not have peace at all. estressadas, They're stressed all estão the time, sempre irritadas. always irritated. Elas não sabem o que é viver em They paz, do not know how to live in peace porque elas não aprendem com o Senhor because Jesus. they do not learn with Eu vou Jesus. chegar em Jesus aí. I'm gonna get to Jesus just now.
O próximo exemplo que eu quero tomar, The second example I'm a going to show Bíblia you, diz the Bible says, que esse homem era o homem mais manso da terra. this man was the greatest meek man in earth at the time. Moisés. His name was Mas Moses. Moisés, quando era ainda um jovem, But Moses, when he was a young man, entre mais ou menos 40, logo depois dos seus 40 anos, about when he was about 40 years old, disse que ele matou um oficial do says that rei. he killed a servant of the king, a Ele soldier. enfrentou os pastores que estavam aí He also perturbando as filhas de Battle Jetro. against the daughters of his father-in-law. Mas na universidade de Deus, But in the faculty of the Lord, ele aprendeu por 40 anos he learned that for 40 years sobre mansidão. about being humble, being meek. Que Deus, chega um momento em que Deus nos prova. It comes in a time in our lives where God will test you E out. aí, mas esse tempo que ele passou aprendendo, But this time that Moses was learning, ele enfrentou batalhas tremendas. he went through many Ele battles. enfrentou e derrotou todo o reino do And Egito. he went and he fought against all the Ele kingdoms conseguiu against coisas Egypt. extraordinárias. He conquered for Egypt many things. E na hora em que a sua família se levantou contra And ele, when his family turned o seu against irmão e a him, sua irmã, his brother and Arão e his sister, Miriam, Miriam and Aaron, e foram mesmo para cima dele, and they went really on top of him, really. a Bíblia diz o The seguinte, Bible says that que Deus falou para eles: the Lord por spoke que to them. vocês se levantaram contra o meu Why servo? did you stand against my Se servant? ele é o homem mais manso na face da If he is terra. the most meek man in the face of the Quer dizer, earth. ele era um homem mudado. So he was a changed man. Mansidão é símbolo de mudança. Meekness is a Aquilo que symbol você of era change. antes, What you were Deus quer before, mudar. God wants to change you. Mansidão é parte do ser nova To be criatura. meek is to be a new creation, Jesus. Ele continuou sendo um homem valente, He was still a very homem brave man, disposto. a man that was Quando desce able. do monte com as tábuas da lei, When Moses came o down with the povo estava tablets se of the law, prostituindo, the people under adorando o prostitution, bezerro. worshiping the cow. Ele quebrou aquelas He took tábuas, and he broke the ele tablets. pegou aquele bezerro, He destruiu no took that fogo, calf that was there in the golden misturou calf. com água, He put it in the, e he mixed aqueles with water. rebeldes todos tiveram que beber aquela água. And he mixed the ashes of that thing and told them to drink. Porque mansidão não é covardia. Because meekness does not mean that you are Mansidão não é o coward. mesmo que ser Maria vai com as outras. Ou seja, você segue a multidão. You know, meekness is not to follow everybody just as they decide. Então todos querem, eu quero também. Because that one wants, I also want. Mansidão não é isso. No, meekness is not that. Mansidão é fidelidade. Meekness is faithfulness. Mansidão é integridade. Meekness is Mansidão é integrity. honestidade. Meekness is honesty. Por isso é que o Senhor disse: Therefore the Lord said, bem-aventurados os blessed mansos are de those coração. who are meek of heart. E quando o Senhor fala que acerca dessa bem-aventurança, When God speaks in Matthew 5 ele about diz this, qual é o this beatitude, resultado disso. He brings the result of this. Bem-aventurados os mansos, Blessed are the meek, porque eles herdarão a terra. for they shall inherit the earth. Então não são os valentes, So it's not the não brave são os ones, ricos, it's not the não rich são os ones, poderosos, it's not the que powerful têm ones promessa de Deus, that have promises of God in their life, mas sim os mansos. but he is the meek. Eu estive estudando esse assunto, I was studying the subject matter here, entre outras coisas eu amongst anotei other alguns things, pontos and I interessantes, put a few points, important ones. Que ser manso To be meek é ser gentil, é is to ser be educado, gentle, is to be well é educated, ser bondoso, is to be é ser good, paciente, is to be é ser patient, tolerante. is to be tolerant. Não pode ser orgulhoso, You cannot be proud. não pode sempre querer ser maior que os You outros. cannot wanting to be higher than others. Tem pessoas que elas têm que ser o centro da atenção. Some people, they want to be the center of all attention. São muito frágeis. They're very fragile. Se não forem, tipo assim, Let me give you an example. tudo tem que ser elogiado. If you don't compliment them all the time, Isso não é mansidão. this is not meekness.
o Senhor Jesus Cristo, You see, Jesus ele Christ ministrou isso aqui no começo do ministério. ministered the sermon in the beginning of his Mas ministry. por toda a sua vida, But all his ele life, exercitou o espírito de he mansidão. exercised the spirit of meekness. Porque mansidão é submissão a Deus. Because meekness is submission to God. Quando estava na sua maior agonia, When he was in great anguish, lá no jardim, there in the quando ele garden, foi orar a Deus, when he went to pray to ele disse God, assim: He no said, entanto, não se faça a minha Lord, vontade, let not my will mas be sim a done, tua, Senhor. but yours. Lucas 22, 42. It's Luke 22:42. Ser grato a Deus To be grateful to God, é parte da mansidão. it is part of meekness. A pessoa que é humilde The person that is sabe que humble todos os seus talentos e sucessos know that all his talents and não são success fruto das suas habilidades are not apenas. fruits of their abilities. Você tem sucesso, You have success, você prospera you prosper por causa da bênção de Deus, because the blessings por of God causa is da upon your life. concessão de Deus. Because God has conceded to you that you be Eu blessed. lembro que eu dirigi uma congregação, I remember once I was looking era after uma this igreja church. muito boa It aquela. was a very good Deus fez church. milagres fantásticos God ali. made fantastic miracles in the church. Até eu encontrei um tempo desse aí, Even um one of these pastor, days back, I found a e pastor ele disse: eu from there. lembro de você. And he says, I remember Eu you. lembro daquele I igreja que você remember that dirigiu, congregation that que you um used to look domingo à after. noite você That on orou Sunday evening you e o Senhor prayed. ressuscitou uma pessoa lá em And the casa. Lord resurrected somebody at my house. E nós tínhamos um irmão chamado... And I had a brother called deixa eu lembrar o nome dele aqui. Era irmão... Não era Hermes, não. Eu vou lembrar o nome dele. Era tipo assim, Cravo, era um nome simples assim, he sabe? had a very simple name, like a very common name. E esse irmão, ele pediu muita oração para nós, And he asked us to pray for porque him ele queria trabalhar, ele queria um trabalho. because he wanted a job, he needed work. he Pensa wanted no a job. irmão que chegava cedo no culto, Think of somebody who used to arrive early in church. He orava, used to pray, come and immediately cantava pray, no coro da sing igreja. in the choir of the church. era uma coisa He linda was aquele irmão. this beautiful E a thing to see igreja that começou a man. orar por ele. And we started to pray for him. E aí ele conseguiu, sabe o quê? And then he Ele managed to conseguiu get ter uma banca no bazar. in the flea market. He managed to E put a lá table there. e uma And uma banca naquele bazar and in that market, to era put a table era um there. começo de vida. It is really it was the beginning of a life. O nome dele era Cravo mesmo, Cravo. E aí o irmão de repente, And this que brother não that faltava culto, would never miss a domingo de meeting. manhã já não veio mais. Sunday morning he wouldn't come anymore. Bom, como ele tem a banca, né? But Domingo. so I thought maybe Sunday morning. Aí then the flea market. quarta-feira à And then noite, Sunday evening, culto importante. important Quarta-feira, meeting. Wednesday. Wednesday. Ele não veio no culto. He didn't come to the meeting. Depois, sexta-feira, não veio no culto. Then Friday he didn't come. To the meeting. Evangelismo não vinha. Evangelism Saturday he didn't come. Reunião de oração não vinha. Prayer meetings he never came anymore. Aí eu disse assim, irmãos, vamos lá procurar o irmão Cravo. Brothers and sisters, let's look for Tá Brother vendo com ele? Cravo. Aí Where veio is um he? irmão comigo, And then somebody came with disse me assim, and said, irmão dirigente, Brother fui Director, lá conversar com o irmão Cravo. I went to speak to Ele Brother disse assim, Cravo. vai dizer lá para o pastor Says, go tell the que meu nome pastor. agora não é mais irmão Cravo. Tell him my name is not Meu Brother nome agora é Cravo. trabalho. My name is now his work. Eu disse, volta para lá, Says, go tell him now. explique que o nome dele agora His name now não é nem is cravo is not e nem Cravo trabalho. or even É work. desgraça. It is disgrace. Então aquele irmão que era mansinho, So then brother que era uma appeared simpatia, to be a very se tornou nice agora person, meek person, arrogante, became arrogant, orgulhoso, proud, presunçoso e presumptuous, soberbo. and very naive in all Tem things. pessoas que só sabem ser mansos quando estão por baixo. Some people can only be meek when they're really low. Cresce um pouquinho, As they get a o little pescoço bit, engrossa logo, then their o voice nariz becomes deep, empina their nose becomes e higher, pronto. and then they Eu think sou o cara, eu sou o tal. they think they're the king. Jesus nunca foi assim. No, Jesus wasn't like that. Jesus era tão simples e tão Jesus manso was so simple, so humble. que para ele ser identificado For people to identify entre him 12 pessoas, amongst 12, o traidor teve que the beijá-lo. traitor had to come and kiss him. Porque ele não parecia ser Because mestre. Jesus didn't look like a master. He didn't look like somebody that was high. Ele não parecia ser ninguém He importante. didn't look like somebody that was Ele important. continuava a ser aquele homem de He dores continued to be e that que man of sabia o que era suffering, padecer. that man that knew
what suffering was. Então você quer So, ser if um you want exemplo de to mansidão? be example of Pede meekness. para Deus operar na tua vida. Ask God to work in your life. Seja obediente em casa. Be obedient at home. Não adianta você ser ser aquela amiga ou aquele amigo nice Let's say you're a good friend todos that gostam. everybody likes. Se você não respeita teu pai e tua But if you mãe, don't respect your father and your mother, isso é falta de mansidão. that is lack Porque of mansidão meekness. é submissão. Because Ah, mas o meekness meu is pai não submission. presta. My father is not A good. Bíblia não He's diz horrible person. honra a teu pai e a tua mãe crente. The Bible says honor your father and your mother that is a Christian. Não diz honra a teu pai e tua mãe porque são bons. It says honor your father and your mother Mas because they diz good. honra teu pai e tua It mãe says honor your father and your mother para que você possa prosperar for you to prosper e para que os teus anos se prolonguem na and for terra. the years to prolong on earth. Isso é mansidão. That is meekness. A pessoa que é mansa, If you are meek, ela aceita os seus erros. you accept your wrongdoings, your errors. Errar é parte da vida. To make a mistake is part of life. Mas tem gente que não admite But some people do jamais not admit at que all errou, that they have made a sempre a mistake. culpa é dos outros. They always blame Ou quando others. é confrontado com seu And when erro, they are confronted with aí their vira logo um wrongdoings, leão, vira uma leoa. they become like a Fica lion or rebelde. lioness. They become rebellious. Você quer conhecer alguém? Do you want to know somebody? Contraria aquela pessoa. Go against them a Aí little você, bit. aí você Contradict vai them. saber quem aquela pessoa é. Then you'll see them how they are. Havia uma missionária, There was a missionary. nós conhecemos lá em Moçambique. I met her there in Mozambique. Ela parecia ser uma pessoa tão As you look at her, simples, tão boa. she looked very simple, very good. Nós mudamos aqui, We moved ela there. ficava, várias vezes ficava aqui na nossa casa. And then when we came this side, she used to come into our house as well. E eu passei por uma experiência interessante. And I went through this experience in my life. Casal que A couple, nós, que a nossa casa era Our assim, house. todos que chegavam ou saíam ficavam lá em casa. everybody that arrived or left, they had to either stay at our house. De tudo que era igreja, From every single church. adventista, Adventist, batista, Baptist, presbiteriano, de tudo que é Presbyterians, igreja. Methodist, any church people. E eu soube de uma coisa. And I heard then Pastor, that sabe, pastor Eliel? Pastor Aquele Eliel, casal assim, you assim, know that couple aquele that casal falou tão mal de você. spoke so bad about you. Irmãos, eu fiquei com tanta raiva deles. You know, I became so angry at Mas that eu couple. fiquei mesmo I irado com was eles. really angry at them, really upset. E aí Deus me ensinou uma lição. And then the Lord taught me a lesson. Eu tinha acabado de montar I um had- computador. Built in a computer. Estou falando de 1994. I'm talking 1994. Quem aqui já era nascido em Who of 94? you were born in 1994? Já era nascido. Então, Were born in before 1994? nem um You are terço, lying. nem So not terço. even half of the church. Irmãos, era um computador. It was a computer. E eu tinha duas máquinas IBM And I had two machines that were called the IBM elétricas machines. que They were eram electric top. machines. They were the highest Eu of its tinha, time. eu tinha máquina impressora, I had a printer, mas não precisava mais. Porque but I com didn't o need the computador, printer because as I bought the a computer, melhor IBM já não era mais, the best era peça de museu. IBM was like a museum. You know those typewriters. Aí eu peguei aquela máquina, And I took that levei machine. numa oficina lá I em took to Germiston, a warehouse there in mandei fazer Jackson. um service I na asked them máquina, to service the machine. e aí pus numa caixa I e put it in a guardei. box and I took it Eu vou home. guardar essa máquina. And I said, I'll keep it here at home. Muito bem. So De very repente well. um telefonema. And then somebody Era o called tal me. pastor que tinha falado mal de mim. It was that pastor who spoke bad about me. Mas Deus nos ensinou que But God taught me a something. hospitalidade é That bíblica. hospitality comes from the Lord. Não é verdade? And it's biblical. E ele pediu assim, pastor, nós And he asked me, precisamos estar Pastor, we bem. need help. We don't have where to Chegar stay. em casa So I recebendo. received them at my house. Já sabia, chegava alguém em casa, You know, people arrive at my o house. Júnior já pegava o colchão My dele para dormir na son sala. would take his mattress and go and sleep in the Porque living o quarto room. do Júnior era o quarto de hóspede. Because my son's room was the guest room. Até depois de casado, Even after o Júnior marriage, ainda tinha o costume de dormir às my vezes na son sala. had the habit of Por causa sleeping in do the tempo que ele living foi room. assim. Because for so many years Chegou I was o like casal. that. And then the couple arrived. Estávamos conversando,
We were talking. Eu tinha um officezinho em casa. I had a small office at E home. ele disse para mim assim: And I said to him, the man said to me, pastor, eu estou orando muito por uma Pastor, máquina. I'm praying for a typewriter. Eu quero poder escrever os meus I want to meus be able to relatórios. type and write all my sermons. Eu já tinha computador. I already had a Eu computer. já tinha escrito o meu primeiro I had livro. written my first book already. E aí eu estou conversando com ele, quando eu And estou I'm conversando com talking to ele, him. As I'm talking to him, aquela voz disse para mim assim: that voice said to me, dá aquela máquina para ele. give that machine to him, the typewriter. Eu pensei comigo, eu não vou And I dar. thought, I will not give Esse it to falou, him. falou mal de mim? This one spoke bad about Não me. vou dar não. I will not give him that machine. Me levantei quando I cheguei got na up. porta When do I office. arrive at the door of the office, Volta the Lord e told me, dá a go máquina back, para ele. fetch the machine and give to this man. Eu disse assim, And I pastor, said, Pastor, eu não queria não. I Irmãos, eu sou muito sincero. I'm being honest and sincere with you right now. Eu não queria não. I did not want to Mas give him a Deus me typewriter, mandou. but the Lord told me Eu to fui do lá, it. puxei a So máquina. I went over there, got the box, I got the machine out, Essa máquina é sua. and I showed him. I said, "This machine is Irmãos, yours aquele now." homem caiu no chão de joelhos, That man chorando. fell Chamou down a on the esposa. ground, on his Os knees, dois crying. choraram. He called the wife was crying Pediram as well. perdão. They asked me forgiveness, E levaram a máquina. and they took the machine with them. Mas eu estou contando a história, I'm telling you a não é story da máquina, mas da of not the missionária. machine, of que the era a nossa missionary, the lady that Essa que told me such chegava em story. casa, She used to deitada, come to my sentada à house. vontade. Era de casa. You know, we got used to her because E ela every chegou holiday em she was there. casa. E chegou em casa zangada. And one day she Veio arrived lá de mad. Moçambique, She chegou came from zangada. Mozambique as well. Cara feia. Angry face at me. Tá vendo consigo? So I asked her, what's Não, wrong eu with vim you? aqui porque eu estou I came muito here because I'm mesmo chateada com I'm você. so mad at you, I'm so angry at you. Mas por quê? And I says, why you Poxa, eu upset sempre fui with me? amiga de vocês. I'm always friends with you and you are friends Nunca with falei us. mal de I never vocês. spoke bad about you, I never done any Vocês wrong nunca me with you. deram nada. And then she says, you never gave Mas me para anything. aquele lá But for that que one falou mal, that spoke bad vocês about deram you, uma máquina IBM nova. you gave him an IBM typewriter, a new one. Eu espero dei sim. And I says, yes, I gave him the typewriter. Deus mandou dar. God gave me to Deus não disse que era told me to give. para dar para ti. God didn't tell me to give it to Deus mandou dar pra you. ele. God told me to give it Mansidão to é you. obediência. Meekness É is submissão a obedience. Deus. It's submission to Não God. importa se aquela pessoa fez bem ou Doesn't não matter if the pra ti. person good to you A or Bíblia wrong diz to assim, you. dá pão e água ao teu inimigo, The Bible says, give bread and water to your e tu vai enemy. estar colocando brasas na And you cabeça are putting dele. ashes upon his head, fire upon his head. A Bíblia diz, abençoai aqueles Says, que vos perseguem. bless those who Ainda persecute diz, you. não amaldiçoeis, Do not abençoai. curse them, bless them. Isso é mansidão. That is meekness. Por isso que bem-aventurados os mansos, Therefore, que bless eles the herdarão meek, a terra. that they shall inherit the kingdom, the earth. A pessoa que tem mansidão, A person ela that has entende que meekness, precisa de Deus. they understand that they need God. Um dia, One day, desses santos irmãos, one né, of these so-called passaram pela holy nossa brothers vida, ele era came um to my jovem house. muito bem He sucedido, was a very well tinha vários successful man, negócios. had many businesses. E quando o pastor fazia alguma campanha na When the igreja, pastor's doing a campaign primeira at the pessoa que church, levantava com the um first cheque person assim, that used to bring the ele já vinha com o checkbook, cheque pronto assim. used to bring the check Aí você written dizia down, assim, o irmão says, fulano brother so acabou de called, dar so tanto called, aqui. gave so much for the E ele cause. voltava todo And then recompensado. he do lugar. felt, he was proud of the situation and he felt like, that, Mas um dia, But one day, conversando com ele, as I was tratando de um talking to assunto, him, fomos talking falar about de coisa. Eu disse, não, irmão, eu And I says, prefiro brother, confiar em Deus. I prefer to trust God. Ele bateu no bolso e disse assim, olha, meu Deus está aqui, ó. Meu Deus é o meu dinheiro. My God is my pocket. E eu disse, tu fizeste a tua escolha. And I said, you made your choice. Sobre ti vai cair a palavra So- que Pedro so falou para over you- Simão o mágico. Will come the message that Paul spoke to the magician, Elymas. Não é o teu dinheiro que é o teu Deus. It's not your money that is your God. Deus não é dinheiro. God is not Deus money. não é ouro. God is not Deus não é gold. prata. God is not silver. Deus não é profissão. God is not profession. Deus é criador God do is the céu e da creator terra. of the heavens and the earth. Deus merece honra, God deserves louvor, honor, praise, adoração, worship. reconhecimento. that you may recognize E Him. você precisa And entender that you need to que understand. que nós precisamos de Deus All na of nossa us vida. here, we need God in our lives. A pessoa que é manso,
The person that is não meek, procura glória, he will never search his own ele glory. não anda atrás de He's reconhecimento. not going after for people to know him or get to know him. Ele faz o que tem que He fazer. does what needs to be done. E se disserem muito obrigado, And if tudo they say bem. thank you, okay, good. Sabe, eu gosto das crianças pequeninas. I like the small children, É quando elas nem sabem falar ainda. especially those that Tu don't dá even know uma how to coisa talk. para elas, You give them ela something. pega, mete na boca e They fui. take, put in the mouth and they Nem go. diz nada. They don't even say Só thank vai, you. só. They just go. A gente quando cresce, né? Well, when we grow up, Como é que se diz? how do we say it? Ah, obrigado. Oh, thank you. A gente acaba se ficando hipócritazinho também. And Né? sometimes we become hypocrites. Mas se você é manso But if you're meek e você sentiu de fazer, and you felt in your heart você to do faz. something, E do você it. não espera Do retribuição. not wait for Você não retribution. espera Do not reconhecimento. wait for people to recognize you. Você faz. You do it. Jesus estava na cruz, Jesus gente. was in the cross. Inocente. He was an innocent Uma man. noite inteira A whole night. apanhando, He had been sendo beaten ali, up. ninguém nem tem ideia do que os soldados fizeram com We ele. don't have an idea of how they tortured him. Depois carrega a sua cruz, And then he carried his cross. His cai, cross. apanha, He levanta, fell, they beat sobe, him up, sobe going up o the hill. monte, é pregado na cruz. They nailed him to the cross. Primeira palavra dele, His first word in the Pai. cross, Father, perdoa-lhes. forgive them. Isso é mansidão. That is meekness. Quem é manso If you are meek, sabe oferecer o you know perdão. how to offer forgiveness. Perdoar não quer dizer esquecer. To forgive, it doesn't mean that you're going to forget. É impossível você esquecer. It's impossible for you to forget. Uma vez, sabe, nós trabalhamos com umas I pessoas. I worked once As with pessoas some nos fizeram people, tão mal, and tão these mal, people tão so mal. evil, so evil, so E Deus evil. disse assim: And the Lord said, não se preocupe, do not worry. você vai saber You will know quando o perdão chegou, when the forgiveness quando a arrives, lembrança não fizer mal. when you remember them and you don't feel anything anymore. Você lembra, You mas remember them, não faz mal. but you don't feel bad about the Você sabe situation. por quê? You know why? Porque o espírito da mansidão Because the está spirit associado ao of perdão. meekness is associated. O Senhor diz With lá na oração do forgiveness. Pai Nosso: The Lord said in the Lord's se Prayer, vocês não if you perdoarem, do not forgive, tampouco o vosso Pai vai. how can your Father in perdoar heaven vocês. forgive you? Que isso é importante. Because this is so important. Então, sabe, quando você é manso, When you are meek, não é que você sofra menos. it doesn't mean that Não, you're o going to suffer sofrimento less. já não causa mais tanto dano a But your você. suffering will not harm you anymore. Porque você vai passando, você Because tem um you're alvo. going over things. You're Paulo going disse, over olha, obstacles. eu olho para frente. Apostle Paul says, look Eu estou forward. deixando para trás as coisas. I'm pra leaving trás. behind E other o things. meu alvo está lá para frente, é My goal is Jesus. the Lord Eu quero Jesus. chegar I lá. want to arrive there. Até o dia que ele escreveu Until the day para he Timóteo wrote assim: to Timothy, meu filho, he said, my son, combati o bom combate, I combated acabei a the carreira, combat. I guardei finished a the fé. race. I kept the faith. Agora me resta a coroa Now the only thing is the que o crown justo juiz me dará. that the righteous judge will give me. Isso é mansidão. That is meekness. Dizem os estudiosos The religious scholars, they say, que Paulo estava sozinho, Apostle Paul was alone. Alone. He velho, was old, doente, sick, aprisionado in e prison, sozinho. and alone. Ele diz assim: todos said, me abandonaram. All those abandoned me. Todos me abandonaram. Everyone abandoned me. Se você vê o ministério de Paulo, If you read Apostle foram mais Paul's de 20 ministry, anos. it was more than 20 years. Abriu dezenas de He igrejas, opened more than 100 discipulou churches. centenas de He pessoas. discipled many people, more than Mas agora, 100 people. velho, But now as old, preso, arrested, abandonado. prison, abandoned. E ele diz: todos me It deixaram. says that they all left me here, they Olha, abandoned me. passa pela casa do fulano Go to e the traz a house. minha capa, eu estou com Just frio. bring my mantle, Traz I'm meus cold. livros. Bring my Não books. recebeu, não. They never Não brought recebeu, him. não. They never sent him his Ele books. disse: só Lucas está He comigo. says the only person who's by my side is Luke. Só Lucas está comigo. Only Luke is with me. Esse Lucas que escreveu. You know, Luke here on the gospel, this Conhece Luke, também como médico amado. he was also known as the beloved doctor.
Ninguém sabe de onde saiu o Lucas. We don't even know where Luke came from. O Lucas parece assim, Luke. ele só aparece. He just appears. E He's também a desaparece. disciple that Ninguém sabe appears como- and Ninguém sabe disappears. por onde foi. Nobody Lucas foi um knows. exemplo de mansidão. He is Um homem example of instruído. weakness, a man that was well Ele instructed. tinha formação médica. He was a doctor, so he had this É o knowledge. evangelho mais bem escrito que tem And de it's the Lucas. best written gospel. Mas Is ele Luke, não traz para ele a glória. but he never brings the Ele glory to escreve him. como se fosse uma carta He para wrote- uma pessoa chamada Teófilo. As if it Aquele was a chama de letter to excelentíssimo. Theophilus. He says, you're honorable person. A ti, ó excelentíssimo You- Teófilo. Honorable Theophilus. Depois de I'm writing to investigar you. bem, After he investigated, eu estou escrevendo isso. I am writing to you Isso this é letter. mansidão. This is meekness. Eu tinha acabado de fazer o meu curso I de mestrado, had just finished my master's degree, aí voltava, and then I was on my way vinha back. até de autocarro com outro I was pastor. inside the bus with another pastor. Nós tínhamos sido He had been colegas, my roommate mesma classe de escola dominical. of Sunday, and also colleagues of Sunday Ele era uma school. pessoa muito boa, eu gostava muito dele. He was a very good person. I liked Depois eu him. visitei I o campo. visited him. Ele era um bom He pastor. was a good pastor. E quando nós vimos, ele conversou And- comigo assim, Eliel, He says, Eliel, a partir de hoje as pessoas vão saber quem eu sou. from now on, people know who I am. Eu vou fazer um cartão de I'm visitas. gonna make this card. Eu vou colocar assim, pastor, I'm gonna write it down, o pastor, nome dele, né? my E name, embaixo assim, Under- mestre em teologia. master in theology. Eu disse, mas por que And isso? I says, why, man? Não, as pessoas têm que saber que eu sou People mestre. gotta know have a master's degree. Eu disse, mas escuta, será que só ali o cartão vai... Just the card with your Não, as name is not pessoas têm que saber sufficient. que eu sou mestre. No, people need to know I'm a master. I have a master's degree. Isso não é mansidão. This is not meekness. Isso é exibição. That's Isso é exhibition. orgulho. That is proud Isso é spirit. vaidade. That's vanity. Isso é o contrário de That's mansidão. contrary to meekness. O manso, The person that is meek, ele vem pelo seu caminho he e comes ele his vê way ali um monte de gente and he sees a lot of e, people. e ali à frente uma And then in pobre front, mulher chorando He sees a woman crying. e ele para He stops. e pergunta para And he ela asks e diz her, para ela assim, não chores Do mais, not cry anymore. não chores mais. Do not cry A anymore. mulher parou. The woman Mas meu stops. filho morreu, My son is meu dead. único filho. My only child's Não dead. chores Do mais. not cry anymore. Ele não tocou no morto He did not touch the dead body porque ele não podia tocar because he no could morto. not touch the Ele dead tocou body. no He caixão touched on e the disse, cover menino, on the levanta. side. And he says, young man, stand up. E vai embora. And he left. Como é o nome da viúva? What is the name of the widow? Como é o nome do What rapaz? is the name of the young man? We Qual é a don't know. tribo? From what tribe are Não they? precisa We don't isso. know. We don't need to As pessoas know. estão atrás de mérito. People are looking As after pessoas estão atrás de merits, of reconhecimento. recognitions. Quando em 2006, In 2007, 2006 or a nossa 2007, igreja, our church, nós chegamos a 330 we igrejas, arrived at 330 Moçambique. churches just in Mozambique. quase 90 mil membros. Almost 90,000 Eu estava members. empolgado. I was so Era um no, crescimento really, de the growth was 30% ao ano. 30% a year. I was so E eu cheguei happy. em casa com aquele And I relatório, arrived montei at o home with relatório that todo. report. I wrote a report. E Deus disse para mim assim, And the Lord said to me, nunca mais você faça isso. never do this again. Por que, And Senhor? I says, why, Lord? Porque o povo não é teu, é meu. The people are not yours, are mine. Tu estás para cometer o pecado de You are Davi. bound to commit the O sins of Davi mandou David. contar o povo que não era dele. David counted the Eu people that conheço wasn't o meu me. povo. I know my people, I know who belong to me. Pronto, eu aprendi a And then lição. from that day on, Porque I learned my mansidão lesson. você tem que ser submisso. Meek and meekness, you need to submit. Eu continuo com a mesma cara feia de sempre. I still continue with Sou this bravo, tem ugly que ser. face. I have to be sometimes. Chama a atenção, I puxa a pull your orelha attention, nele. I pull your ear sometimes. Yes, I do that. Se tiver que dar um beliscão na costela, eu dou um If I beliscão go na there to pinch you, costela. I'll pinch you sometimes in your ribs. Porque tem gente que pensa que o ouvido está aqui. Because some people, the ear is not here, it's right here. É interessante. So né? interesting. Só quando chega lá e dá um When you tchaco get assim there aqui, close and é then que you ouve. know, you twist them a little bit, then they hear you. Teve um pastor aí There was que a disse pastor que that o said Adão voava Adam used to e fly o Adão tinha que parir filhos pela and he used costela. to have children from the ribs. Famoso ele. Famous pastor, he goes on preaching nonsense Não, like mas that. tem gente que parece que o ouvido está aqui na costela. Some people, it looks like the Outros ear is ainda é like pior, está here. bem aqui assim. Others here Só at the quando back. levam uma chavascada Perhaps bem when we dada smack them, é que you know, ouve. in the bottom, then they listen. Isso
A Bíblia diz que a correção é parte. The Bible says to correct E is diz que a part. vara é para a costa do tolo. It says that the beating, right, is for the foolish man. Mas a mansidão é um exercício de fé. Meekness is an exercise of faith. Por isso o Senhor disse: Therefore the Lord said, bem-aventurados os mansos, blessed are the meek, que herdaram a terra. for they shall inherit the earth. O manso procura servir. The meek, they want to serve. Ele busca servir. He looks for service. He wants to serve others. É interessante It que is so interesting that alguém disse assim, olha, para Jesus, olha, somebody said to Jesus and said, o Herod, Herodes quer te matar. you know, Herod, he wants to kill Jesus you. disse assim, Jesus. pois vão dizer para aquela And raposa Jesus told him, tell that fox, que hoje eu prego, I preach today, eu salvo, I save, e eu batizo, and I e eu estou indo lá baptize, para and Jerusalém. I'm going to Jerusalem. Chamou para o rei de raposa, He called him a fox. que é o que o Herodes era uma raposa. Because Herod, in actual fact, he was a fox. E Jesus era manso. And Jesus was meek. Mas o manso enfrenta demônio. But a meek, he will face O demons. manso enfrenta as forças do mal. A meek person will have to face O forces manso of evil. enfrenta os falsos sábios deste They have to mundo. go against the Com a false sabedoria preachers de of this Deus. world with the wisdoms of God. Eu repito, mansidão não é covardia. Meekness is not cowardness. Mansidão é submissão a Deus. Meekness is submission to God. Isso é mansidão. That is to be meek. Por isso a Bíblia diz, That's why the Bible bem-aventurados says, blessed are those os mansos, who are meek, porque eles herdarão a for terra. they shall inherit the earth. Senhor, pastor, e o céu? And what about heaven? Bom, a Bíblia diz que vai haver um novo céu e uma nova The terra. Bible says there will be new heaven, new earth. Se você ver lá no livro de So if you go to Ezequiel, book of a Ezekiel, nova the Jerusalém new Jerusalem, vai ser uma coisa it will be gigantesca. something marvelous. Vai A caber giant city. It's bilhões de pessoas. billions lá of people living in that city. E uma cidade não pode ficar pendurada And no a espaço. city cannot just be standing, hanging Herdar a on. terra. Você quer herdar um lugar If you want to que Deus tem inherit para ti? a earth or Seja the manso. place God has for you, be meek. Seja manso. Be meek. Pede para Deus Ask controlar God to control o teu interior. your inside, your interior person, your inner man. Há um livro muito interessante There is a very que interesting infelizmente book está esgotado. That É I think it's out of Temperamentos stock. controlados pelo Espírito Santo. It's changed behaviors or changed behaviors by the Holy Tem Spirit. pessoas que estão na igreja, Some people are in the mas church, continuam carnais, yet they're still porque carnal não se deixaram até hoje because they have not allowed controlar themselves pelo Espírito to be Santo. controlled by the Holy Spirit. Sejam mansos, Be meek. exercitem a mansidão, Exercise meekness. porque o manso Because respeita as pessoas. Meek people respect others. As pessoas não são iguais. People are not the same. Elas vão ser diferentes em They todo will be lugar. different. Everywhere you go, they're going to be Mas o different fato people. da pessoa ser diferente Just because they're different não from quer you dizer que ela seja nossa inimiga. doesn't mean they are your O fato enemy. dela ter opinião Just diferente because they have a não, different opinion não nos coloca em campos does opostos. not put us in Porque a opposite Bíblia diz grounds. que é na multidão dos It says in conselhos the multitude que of se counsel forma a sabedoria. that wisdom will prevail. Então isso é mansidão, So saber ouvir. meekness is to listen, Saber ouvir. to learn to listen. Aleluia. Hallelujah. Vamos estar Let aqui. us stand up right now. Na próxima semana, se Deus quiser, Next week, o pastor Júnior já vai estar aqui com vocês Pastor Junior will be here with you, e ele vai continuar nesse assunto. and he will carry on here with the subject, Eu creio que vai ser uma bênção. and I believe that it will be a blessing. Agora, se você não é manso, But if you are not se você é meek, do tipo da pessoa if que you're the type of está person atrás de that reconhecimento, always trying to se be, você é tipo looking for aí um recognition, vasozinho de barro, qualquer perhaps coisa you're a vessel trinca, of clay, racha, that anything se breaks, você faz aquele cristalzinho mais you're like the fino, crystal, fragile crystal que não aguenta pressão that nenhuma, cannot handle pressure. você sabe de uma coisa, You know what? Jesus, o Senhor mandou Jeremias na The casa do Lord oleiro, told Jeremiah to go to E disse pra ele assim, the olha, potter's house eu and said, pego no vaso de I barro take the clay, e eu esmago e faço um vaso novo. I smash it and I make a new vessel. Talvez você tenha precisado ser um Perhaps vaso you novo. need to be made into Peça a para new Deus te vessel. transformar. Ask God to transform you.
Você que não sabe You amar o teu that pai e a tua do mãe. not know yet how to love your father Você and que your não sabe mother. amar o teu irmão. You that not know how to A love your Bíblia brother diz, your aquele sister. que diz que ama a It says, Deus, those who love mas God não ama seu irmão but é cannot love mentiroso. his brother or sister is a liar. Como é que você pode dizer que ama a How Deus, can you say you a love quem God você não vê, which you don't e não see? consegue amar o seu irmão que você está How can you vendo? not love your brother that is right next to you? Isso é Bíblia. This is Bible, scripture. Isso é palavra de This is Deus. the word of God. Põe essa mão no seu Put coração your hand in your heart. I would like e to pray faça for o seu you. pedido ao Senhor. And as you're praying, ask your petition Tem to the pessoas Lord. aqui dentro I know que there têm are um people potencial enorme na sua vida. People here have a great Deus quer potential in their usar life. você. God wants to use you, Mas my você brother and precisa sister. aprender os But you princípios. need to learn these das principles bem-aventuranças. of the beatitudes of the O Lord. Senhor não excluiu nada. The Lord did not exclude anything. Peça para isso e se So ask cumprindo the na sua Lord vida. now to change your life. Seja humilde. Be humble, be meek, Seja be misericordioso. merciful, Seja manso. be meek, E Deus vai, and God no will, tempo certo, in the right revelar time, o plano dele na reveal tua vida. His plan for your life. Tudo bem aí? Everything alright here with you guys? Close your eyes, brothers. You must ask your petition now. Obrigado, Pai Santo e Eterno, We thank you, Father God por esse Almighty, tempo na tua for this casa, time in your por house, essa palavra, for this Senhor, word, Lord com a God, qual tens abençoado which you nossas have been vidas. blessed our lives, Temos Father. trazido, Senhor, a mais um We conhecimento became aware of this do great teu knowledge caráter, of your character, do teu propósito of para your nós. purpose for our Eu te lives. peço, Senhor, perdoa os I nossos ask you, pecados. Lord, forgive our Nos sins. transforma a cada Change dia. us every day, Lord. Renova em nós, Renew in Senhor us, Deus. Lord. Vai nos fazendo cada dia Make melhores. us, Lord, a Senhor. better person Tira, every Senhor, day. tudo Take aquilo away, que não Lord, te agrada. all the evil, all E that vai, doesn't Senhor, please you. enchendo-nos da tua And fill us graça with your e da grace, tua with presença your e presence, do teu Espírito and with your Santo, Holy para que Spirit, nós sejamos, Senhor, pessoas so transformadas that cada we dia. be changed by Obrigado, Pai, every por esse day tempo. by you. Nos Thank you, leva na tua Lord. paz. Take us in Nos peace leva and em home, paz e Lord. segurança. Take us in safety. Guarda Lord. teu povo do Deliver mal. your people against Em evil, nome de Father. Jesus In the Cristo. name of Jesus. O amor de Deus, The love of a graça God, do Senhor Jesus, the grace of o Jesus, poder, a comunhão e a the consolação power, do the communion, Espírito Santo consolation of the Holy seja Spirit, com todo o povo do be with Senhor. the church, O povo de Deus possa dizer and the amém. peoples of God may say amen. Lembrando, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, o ano está findando. Mais um ano em que nós enfrentamos grandes lutas, grandes batalhas, mas estamos vencendo, graças a Deus. Não foi fácil para muitos, mas nós cremos que o próximo ano o Senhor tem bênçãos especiais para cada um de nós. Eu quero, portanto, neste vídeo de gratidão, me dirigir a você, meu irmão, minha irmã, cooperador, cooperadora, secretário de missões, pastor de igreja, incentivador, você que é um colaborador, você que é um anônimo de Deus, você que é uma anônima de Deus, você que tem tirado do teu salário, do teu negócio, da tua empresa, enfim, todos vocês. Eu quero dizer muito obrigado e dizer que vocês estão sempre nas nossas orações. Continuem sempre firmes e abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus vos abençoe, um final de ano muito feliz e um novo ano muito abençoado para todos. Porque aquilo que nós fizemos no ano passado, vamos continuar fazendo, mas nós precisamos que você não desista. Meu irmão, eu estimulo você, que você continue a ser mais um conosco nesse grande desafio. Todo meu ser.